Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos vieram aqui para adorar ao Senhor e bendizer ao Senhor? Quero que você possa pegar a sua Bíblia, possa abri-la comigo no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel. Capítulo de número 6. 2 Samuel. Capítulo de número 6. Versículo de número 1 em diante. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs, e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe amarrava Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa.
Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo, descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes que o teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Encurva a tua cabeça. Amado Deus e eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus, que a tua palavra seja anunciada nessa noite com ousadia e intrepidez, que ela possa ser revelada ao coração daqueles que aqui estão nessa noite. Eu peço a ti, Senhor, abençoa, Senhor, cada um que aqui chegou e aqui está, que esta palavra possa produzir frutos de arrependimento, que essa palavra possa produzir frutos, ó Pai, de alegria, e que essa palavra possa produzir frutos de bênção. Portanto, Espírito de Deus, abençoa, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Podeis tomar os assentos, muito obrigado. Não dá para nós falarmos de Davi antes de contar um pouco da sua história. Não dá para nós anunciarmos um pouco da arca de Deus se nós não conhecermos o contexto. É bem certo que Deus escolheu um povo chamado Israel. Esse povo foi escolhido para anunciar as virtudes, a salvação. Esse povo de Israel é uma nação escolhida por Deus, aonde não havia rei. Havia um homem chamado Samuel como líder. Samuel, filho de Ana, exercia a função de profeta, de sacerdote e de juiz. É o único homem na Bíblia que exercia, além de Jesus, essas três funções. Samuel, ele era aquele que trazia a revelação de Deus ao povo e ao mesmo tempo preparava o povo para poder se relacionar com Deus. E ao mesmo tempo era um juiz para julgar as causas difíceis do povo. É chamado esse sistema de teocracia. É um sistema onde Deus não tem rei que governa. O próprio Deus é um rei que governa todas as coisas e usa um homem para que possa então administrar as suas verdades diante do povo. Samuel é esse instrumento. Mas o povo de Israel, eles olham para a vizinhança, eles olham para os lados, direito, esquerdo, olham para algumas nações e eles desejam ser iguais às nações que eles estão olhando. Eles estão olhando e eles desejam ter um rei. A única nação que não tinha um rei era a nação de Israel, mas as demais nações tinham rei. Um rei que julgava, um rei que determinava, um rei que tinha suas leis e um rei que estava sendo glorificado perante as nações. Israel, como não via Deus, e Deus não é um Deus de ser visto, mas é um Deus de nós cremos e nós sentimos a sua presença. O povo não estava contente, o povo queria palpar, o povo queria ver. Bem contrário do que Jesus fala, dizendo que bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado aquele que não está vendo, mas crê que o Senhor existe, que Ele é poderoso, aleluia. Então o povo está querendo apalpar, querendo tocar, querendo ver. A incredulidade é tão grande, e Deus, pela dureza do coração, vai falar com Samuel, porque Samuel se sente rejeitado. Samuel vai dizer: Deus, este povo me rejeitou. Não estou sendo um bom profeta, não estou sendo um bom juiz, nem um bom sacerdote. Este povo não quer mais me ouvir, este povo não quer mais me dar atenção.
Eles estão pedindo um rei que é parecido com as demais nações. Então Deus olha para Samuel e vai dizer: Samuel, não se preocupa não, este povo não tem rejeitado você, este povo tem rejeitado a mim, porque desde o momento que eu coloco uma liderança e essa liderança não é respeitada pelo povo, eles não estão rejeitando a liderança, eles estão rejeitando a mim. Aprenda uma coisa: quando uma liderança espiritual é colocada por Deus e você desobedece uma liderança colocada por Deus, você não está desobedecendo a simplesmente o homem, você está desobedecendo ao próprio Deus. Você está dizendo: Deus errou, Deus falhou. Então se alguém não me aceita aqui, alguém que já saiu da igreja não aceita, ele não está contra mim, ele está contra Deus, aleluia. Porque Jesus disse: aquele que não é por mim é contra mim, aquele que não ajunta ele espalha. Mas o Senhor está aqui. Se você está aqui é porque você entende que o Senhor nos colocou e nós estamos na direção debaixo da glória do Senhor, aleluia. Então Deus fala com Samuel e vai dizendo e vai interpretando. E o povo com o coração duro então vai dizer: Samuel, não se preocupe, eu vou colocar um rei. E de repente o povo agora tem o que quer. E quando eles absorvem, um homem chamado Saul está procurando as jumentas do seu pai. Um homem alto, belo, forte, um homem musculoso, um homem de aparência boa. Ele está procurando as jumentas e de repente Deus fala: é esse daí, um homem chamado Saul, filho de Benjamim, da tribo de Benjamim. E quando ele é escolhido pelo povo, e o povo diz: é esse que nós queremos que vamos liderar sobre nós. Samuel então pega Saul, apresenta diante do povo e diz: é esse. E pela força do seu braço, pela sua postura, pela sua beleza, diz: é esse que nós queremos que vai reinar sobre nós. Rejeitaram o governo de Deus para poder aceitar um governo de homem. Não sabiam o que estavam fazendo, estavam cegos espirituais. Sabe o que acontece? Às vezes aqueles que dizem assim: parece que está a mesmice, nunca muda, eu quero algo diferente. Deus sempre tem algo diferente, mas é aqueles que querem fazer algo diferente sem a direção de Deus, sem saber o que Deus tem por melhor, dizendo: não, eu estou cansado, é só Samuel, queremos algo diferente, queremos algo igual lá de fora, para que possa estar dentro de nós e junto com nós. Não, nós não precisamos nos revestir o que tem lá fora, porque o que tem do céu é para nos revestir aqui nesse lugar e para nos encher da sua glória. O que Deus tem para mim e para você é o suficiente para nós podermos ter tanta alegria, tanta paz, tanto amor, que não precisamos buscar lá fora, porque a fonte de todo poder, de toda alegria, a fonte, aleluia, de todo prazer, ela está num lugar chamado igreja, que é concedido pelo Senhor como a nova Jerusalém, é concedida pelo Senhor como lugar, casa de Israel, como lugar da casa de pão. É aqui que o Senhor providencia, é aqui que o Senhor cura, é aqui que o Senhor liberta, é aqui que o Senhor ajuda, é aqui que o Senhor fortalece, é aqui que o Senhor dá alegria, é aqui que o Senhor tem bênção e é aqui que o Senhor reveste. Se você acreditar até o final desse culto, tem bênção de Deus na tua vida, aleluia! Bora. O povo de Israel escolhe Saul, e quando Saul é escolhido, então ele começa a governar. Saul não tinha coração bom, mas diz que Deus mudou o coração de Saul. Saul é aquele que começou até bem. Saul começou profetizando no meio dos profetas. Os profetas de Israel, Saul entra no meio e vai profetizar. Começa bem, mas Saul termina mal. É por isso que Salomão é lindo nas suas mensagens de provérbios, que ele vai dizendo: não importa como você começa, mas importa como você termina. Não importa como você entrou aqui nessa noite, importa como você vai sair daqui neste lugar. Não importa se você entrou triste, amargurado, angustiado, importa se você vai sair cheio de fé, esperança, amor e falando em línguas estranhas, aleluia, e cheio da presença de Deus. Saul então começa a governar Israel, e quando Saul começa a governar Israel, Saul começa a obter vitórias, mas Saul não teve sucesso. Saul teve logo uma derrota, e Saul morreu. Saul foi morto, tirou a própria vida. Saul é aquele que não aguentou a pressão do adversário, se lançou sobre uma espada e tirou a vida.
Aqueles que tiram a própria vida não têm direito à salvação. Aqueles que têm direito à salvação são aqueles que morrem, não tiram a própria vida. Porque só tem poder para tirar a vida de alguém aquele que tem poder para dar. Então, se nós não temos poder para dar vida, nós não temos direito de tirar a nossa vida e nem vida de ninguém. É por isso que Deus tem direito de poder tirar a nossa vida da hora que Ele quiser deste mundo e levar para a sua glória. Porque é aquele Deus que nós servimos, que é o Deus que está aqui, é o Deus que tira a vida, mas dá vida, porque Ele é o dono da vida, aleluia. Com Ele mora a vida, e aí Ele pode nos tirar, mas Ele é aquele que pode nos dar também para a glória do nosso nome do Senhor. Saul perde, mas Saul ele deixou o reino por causa de uma coisa: desobediência. A desobediência de não obedecer uma ordem de Deus. Desobediência, aonde Saul, o profeta Samuel vai dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Houve muitas desobediências de Saul, e Saul perdeu. E para tentar cobrir a desobediência, Saul tentou então sacrificar. Saul é aquele que dava dízimo, Saul é aquele que dava oferta, Saul é aquele que tirava o melhor para dar para Deus, mas não obedecia. Então o profeta vai dizer: não adianta você ter sacrifício e não ter obediência, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Porque ele vai dizendo que a desobediência é como um pecado de feitiçaria. E quando Samuel vai falando para isso, que a desobediência é como um pecado de feitiçaria, eu vou dizendo como é que o pecado de feitiçaria, pecado de feitiçaria, você invoca os deuses, os espíritos malignos, para que possa estar presente. Há uma invocação de entidades malignas na feitiçaria. E quando tem a desobediência também, você está invocando espíritos malignos para poder estar presente. E aí é por isso que o profeta vai dizer que pecado de feitiçaria é a mesma coisa que desobediência. Quem desobedece atrai demônios para a vida dele e atormentações, mas quem obedece, ele tem livramento do Senhor, e tem os anjos do Senhor acampados ao seu redor, e o Senhor lutando pela sua vida, onde 1000 vão cair ao lado direito e 10.000 ao lado esquerdo, e você não será atingido, para a glória do nome de Jesus. Mas há uma coisa que Saul não fez e que diferencia de Davi. Não vim aqui hoje para falar de Saul, vim para falar de Davi. Mas não tem como falar de Davi, o que eu quero dizer, sem poder contar o contexto da história. Quando Saul se torna rei, havia acontecido algo em Israel, havia acontecido alguma coisa em Israel. E a primeira coisa que havia acontecido em Israel é que a arca da aliança havia sido tomada. A arca da aliança havia sido levada pelos filisteus. Na última luta, antes de Saul, o povo perdeu a arca. E a arca da aliança era uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro, batido, revestida de ouro por fora, onde tinha 6 argolas, 2 à frente, 2 no meio e 2 atrás. A arca da aliança tinha um propiciatório, conhecido mais como tampa. E em cima da tampa tinha 2 anjos querubins com as asas abertas, onde um batia para o outro, e ali eram os guardiões da arca da aliança. Então a arca da aliança, ela tinha que ser carregada, era colocado num varão, um pedaço de madeira de um lado e do outro, passando entre as argolas, aonde os sacerdotes pegavam um na ponta, o outro na outra, 4 homens para carregar a arca da aliança e conduzir a arca da aliança. Dentro da arca da aliança tinha 3 elementos. Dentro da arca da aliança tinha a vara de Arão. Dentro da arca da aliança tinha as tábuas da lei. E dentro da arca da aliança também tinha o maná. Essa arca da aliança foi tomada pelos inimigos no momento de guerra com os filisteus, e eles levaram embora. A arca da aliança representava a presença de Deus, a glória de Deus. A arca da aliança representava Deus estava junto com eles. Deus estava junto ali com eles. Então, no momento que eles perdem a arca da aliança, eles têm entendimento: foi-se a glória de Israel. Samuel, quando fica sabendo que a arca da aliança foi tomada, os seus 2 filhos foram mortos,
E chega a notícia, Samuel, que já era pesado, aos 98 anos de idade, ele cai da cadeira, quebra o pescoço, e ele fica sabendo que a Arca da Aliança foi tomada, foi levada embora, foi levado a outras nações, a outros povos. Então Samuel chora, Samuel cai e morre. Então a função de Saul era poder buscar a Arca da Aliança, era poder trazer a Arca da Aliança de volta para o povo de Israel, para que eles pudessem estar conscientes, eles terem certeza que Deus estava no meio deles. Aí eu fico perguntando, como é que a Arca da Aliança representa Deus, e sendo que eles perderam uma batalha e a Arca da Aliança foi levada embora? Seria a mesma coisa de nós podemos ter a Bíblia, aonde aqui é a palavra de Deus. Muitos dizem que aqui é a boca de Deus, dizem assim: eu abro e é a boca de Deus. Não, isso daqui é um pedaço de papel, isso é uma Bíblia, isso aqui são os escritos. A boca de Deus não é, aqui tem a palavra de Deus, mas não é a boca de Deus. A boca de Deus é eu e você quando anunciamos o Evangelho, é a boca do profeta. Quando nós abrimos a boca, então nós somos a boca de Deus, e anunciar que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus leva para o céu, e Jesus é maravilhoso. Você é boca de Deus, irmão, aleluia. Você é boca do Senhor, você é o instrumento do Senhor. É a mesma coisa de colocar a Bíblia dentro de casa, na estante, abrir um Salmo de número 91, achar que você está protegido, achar que você está guardado. As páginas vão ficando até meio amareladas, e aí você acha que você está sendo guardado porque a Bíblia está lá e ela está aberta. Não, o povo de Israel também pensava que isso. Não, o salmista vai dizendo assim no Salmo 105: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração. Pensar sem Deus, Deus tem que estar conosco. Nós temos que atrair a presença de Deus, buscar, chamar para nós, sentir a glória de Deus, a Shekinah de Deus, para podermos ter vitória, não durante um período de tempo, mas para toda a eternidade. Deus não nos chamou para vencermos durante um mês, durante 3 anos, nem mesmo 30, mas Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores para toda a eternidade, aleluia, para você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você está entendendo, joga a tua mão para cima e dá glória a Deus, aleluia. Saul então não busca, ele perde. Cuidado, se você não buscar a presença de Deus e as coisas de Deus primeiro, você pode perder, e a pressão pode ser tão grande que você pode tirar a tua própria vida. Mas a Arca de Deus continua junto com os inimigos. Saul deixa de ser rei. Saul é o líder escolhido pelo povo, mas Davi é o líder escolhido por Deus. Davi não tinha aparência. No entanto, que quando Samuel foi escolher um outro rei para poder entrar no lugar de Saul, ele não viu aparência nenhuma em Davi. E Deus teve que falar com Samuel: Samuel, não olha para a sua aparência. Com certeza Samuel olhou de cima para baixo, viu um menino ruivo, um menino cheio de sarda, pequeno, cheirando ovelha, um menino que era desprezado pelo pai, pela família, um menino que era bastardo, um menino que estava totalmente fora dos padrões da família de Israel. Mas Deus falou: é esse daí que eu escolhi, é esse daí que eu quero. Quando você olha para você, eu olho para você, irmão. Eu olho você como um pastor, como uma pastora. Eu vejo você como um líder, como uma líder. Porque talvez você fale assim: mas eu não tenho aparência, não tenho postura, não tenho altura, não tenho nada. Mas Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. E o raio-x de Deus nessa noite está aqui para penetrar no coração e ver quem é você, e conhece o potencial que está dentro de você, aleluia. Pode ser que você seja desprezível aos olhos de muitos que estão à tua volta, mas o Senhor é o Deus que te escolheu, o Senhor é o Deus que te colocou neste lugar para dizer: eu sei da tua capacidade, conheço o teu assentar e o teu levantar, sei toda a tua estrutura e sei o que vou colocar nas tuas mãos para você executar a minha obra, aleluia. Deus está lhe chamando nessa noite dizendo: eu tenho uma grande obra na tua vida, eu tenho grandes coisas para você. Não desanime, não deixa que o adversário entre na tua mente e te coloca como incapacitado, como incapacitada, como alguém que possa dizer: quem sou eu? Não, você é alguém que é imagem e
como diz o profeta Joel no capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão sonhos, profetizarão, os anciãos, aleluia, farão a obra do Senhor. Deus escolhe do pequeno até o grande. Deus está te escolhendo, aleluia. Deus escolhe Davi. E quando Deus escolhe Davi, então Davi se torna rei em Israel. Quando Davi se torna rei em Israel, a primeira coisa que ele coloca no coração é: eu vou atrás da arca da aliança, eu vou atrás da glória de Deus. Há uma palavra que foi falada na época de Samuel, dizendo Icabode ou Icabode, que significa foi-se a glória de Israel, foi-se a presença de Deus. Quantos de nós muitas vezes estamos na igreja e já não temos mais a presença de Deus em nossa vida? Como assim, pastor? Já não ouve mais a voz de Deus, já não sente mais a alegria de Deus, já não tem mais prazer, estão tão distantes de Deus, estão tão distantes do céu, que parece que não conseguem mais se ligar ao trono da graça, porque foi-se a glória. E se eu perguntar e dizer assim, você vai contar como testemunho: pastor, quando eu me converti, pastor, eu falava em línguas estranhas, pastor, eu profetizava, pastor, eu evangelizava, eu tinha vontade de pregar, eu tinha vontade de louvar, eu tinha vontade de fazer tantas coisas, mas agora não tenho. É desânimo, é angústia, é tristeza, é amargura. Parece que eu venho arrastado para a igreja, parece que uma corda está me puxando, parece que eu só venho pela misericórdia. Mas eu vou te dizer, você veio até aqui porque o Espírito de Deus lhe trouxe até este lugar, aleluia. E a misericórdia do Senhor é grande, nem que venha rastejando vem. É como eu disse no princípio, não importa como você chegou, importa como você vai sair deste lugar. E você vai sair glorificando, adorando, louvando e exaltando ao nome do Deus Todo-Poderoso. Você crê? Quantos crê assim nessa noite? Quantos crê assim nessa noite, aleluia? Você pode dar uma rajada de língua estranha, glória a Deus, aleluia, misturado com glória a Deus, aleluia. Você pode nessa noite chamar a atenção de Deus através do Espírito. Quantos aqui podem chamar a atenção do Senhor? Chama a atenção do céu. Se você está aqui, já não sente mais a presença, a glória, já estão tão distante do reino de Deus, é o momento oportuno, onde os céus estão abertos, aonde a Shekinah vai voltar na tua vida, e o Senhor vai fazer maravilhas, aleluia. Você vai voltar a se alegrar, vai voltar a chorar, vai voltar a evangelizar, vai voltar a liderar, vai voltar a pastorear, vai voltar, porque Deus está neste lugar. Davi é escolhido, e Davi fala: eu vou atrás da arca de Deus. Quantos aqui estão dispostos em ir atrás da arca da aliança? Atrás da glória de Deus. É o princípio. Davi entende o seguinte: eu não posso continuar a trajetória no trono sem a presença de Deus. Eu não posso fazer nada na minha vida se Deus não estiver comigo. Eu não posso fazer a obra de Deus sozinho. Eu não posso fazer no meu trabalho sozinho. Eu não posso fazer a minha família, os meus filhos sozinho. Eu tenho que ter a presença de Deus para me ajudar. Eu tenho que ter o Senhor ao meu lado. É Ele que me revela, é Ele que me faz crescer, é Ele que me alegra. Davi começa a lutar. Davi começa então a guerrear. Deixa eu te dizer, para buscar a glória de Deus tem que guerrear. Para buscar a glória do Senhor tem que lutar. Nós temos que nos esforçar. Ela não vem de qualquer jeito, não vem de qualquer maneira e não vem de mão beijada. O adversário, ele é louquinho para poder tirar a glória de Deus, a alegria de Deus na nossa vida. Tem que haver luta, tem que haver perseverança, tem que haver fé, tem que haver batalha. Mas o Senhor está contigo, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te fortalecer.
Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no momento de angústia. Ainda que os montes se abalem, ainda que a terra se mude, ainda que as águas se rujam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo, aleluia. Deus habita no meio dela. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus que corta a lança, quebra carros, aleluia. Ele é o Deus que destrói, que põe fim à guerra. Aquietai-vos e sabei que Ele é o Senhor. Ele está contigo todos os dias, ao vosso lado, para guerrear, para dar ordem, para lhe ajudar. Fortalece o teu coração nessa noite. Você não está sozinho, tem que lutar. E como é que luta, pastor? Pode estar na luta, pode estar na prova. A luta é dando glória a Deus, é dando aleluia, é dizendo: eu vou vencer, eu vou caminhar, eu vou chegar. Não é poder andar de cabeça baixa, mas andar de cabeça alta, porque Ele diz: olhai para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, aleluia. Olhe para cima, olhe para o alto, adore a Deus, louve ao nome dEle. Assim você vai entender. O provérbio diz assim: se no dia da luta, se no dia da peleja, tu te mostrares frouxo, com medo, com covardia, a tua força será pequena. Mas se no dia da luta, da peleja, te mostrares forte, a tua força será grande. Ergue a tua cabeça, levanta ela, peito para frente, cabeça para cima, marchando como soldado. Deus não te escolheu para ser escravo, Deus te chamou para ser soldado. Mesmo o povo lá em Israel, que estava no Egito, quando saiu de lá da escravidão, entrou pelo Mar Vermelho, diz Deus assim: eu não quero mais que vocês olhem e andem como servos e como escravos. Eu quero que vocês marchem a partir de hoje, porque eu sou capaz de abrir Mar Vermelho para quem marcha como soldado. O apóstolo Paulo vai dizendo: não se embaraça com as coisas dessa vida. Aquele que se alista, ele se alistou para a milícia, para a luta, para guerrear no Cordeiro, aleluia. Ele está no exército do Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor dos exércitos, aleluia. Ai, candarabachina, lamandai. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Deus está fazendo algo extraordinário. Há uma glória neste lugar. Há uma Shekinah de Deus. Davi luta, Davi guerreia. E quando Davi guerreia, é onde nós entramos na mensagem. Quando Davi está guerreando, Davi vence. E ele pega a arca. E a arca da aliança, então, ele manda buscar os filisteus. Os filisteus enviam a arca da aliança para Israel. E quando a arca da aliança está indo para Israel, eles colocam a arca da aliança num carro de boi, aonde nós conhecemos como carroça. Um boi está levando e a arca da aliança está em cima da carroça. E ela está indo caminhar. Mas no meio do caminho vão então alguns soldados. Os soldados vão acompanhar. E quando os soldados acompanham, diz que um deles se chama Uzá. E Uzá de repente coloca a mão na arca. E quando ele coloca a mão na arca, porque um dos bois havia tropeçado, então a arca ia cair no chão. Então ele coloca a mão na arca. E quando ele coloca a mão na arca, ele morre de uma forma fulminante. Naquele instante ele morre, apaga. Deus tirou a vida dele, porque Deus chamou isso de irreverência. Uma atitude irreverente. Alguém que quis ajudar, alguém que não queria atrapalhar, queria ajudar, porém a ajuda não estava apropriada. Muitas vezes nós podemos querer fazer alguma coisa que não estamos autorizados por Deus. E se nós não tivermos autorizado por Deus para fazer algo de Deus, não adianta as boas intenções.
As boas intenções não valem nada diante de Deus. Não tinha autoridade para fazer aquilo. Antes caísse do que fazer algo que tinha que fazer. Deus é um Deus que tem o seu meio e a sua forma de trabalhar, de pensar e de agir. Por isso que Ele não é igual a nós. Ele não tem a nossa mentalidade nem o nosso pensamento. É por isso que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 55 que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso, que os caminhos do Senhor são mais longos do que o nosso. Não dá para entender muitas vezes Deus não trabalha na lógica, mas nós não estamos aqui para entender. Nós somos chamados para crer e obedecer. Nós não temos que entender Deus. Se nós quisermos entender Deus, nós vamos virar cientista, mas nem o cientista vai entender Deus, porque Deus não precisa ser entendido, Deus precisa ser obedecido e precisa crer. Aleluia. Quantos nessa noite compreendem que tem que obedecer e crer no Senhor? Uzá coloca as mãos e morre por uma irreverência. Irreverência, o que é irreverência, pastor? Irreverência é alguém não estar autorizado querer fazer alguma coisa que não está autorizado. Irreverência é alguém querer trazer e desprezar e tornar aquilo pequeno, desprezível, como coisa qualquer. O que esses homens estavam pensando era: isso é uma coisa qualquer, vamos colocar as mãos. Deus tem uma ordem, Deus trabalha numa lógica, Deus trabalha num caminho, Deus trabalha numa hierarquia. E aqueles homens eram soldados, e para poder tocar na arca tinha que ser sacerdote, para tocar na arca tinha que ser homens que tinham contato com Deus. Aqueles homens simplesmente desprezavam as coisas santas, colocando como se fosse uma coisa comum. O dia que nós colocamos em nosso coração que o que nós fazemos na obra de Deus e fazemos para o Senhor como é algo comum, isso é irreverência. Porque quando nós fazemos algo para o Senhor, nós temos que entender que é diferente, é santo, é algo de santidade, é algo diferenciado. É por isso que nós temos que fazer com maior cuidado, com maior carinho, não fazer com desprezo e fazer de qualquer jeito. É por isso que a Bíblia diz assim, que quando nós colocamos a mão no arado, nós não devemos mais olhar para trás. A Bíblia diz: ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. É melhor que colocasse um nó na garganta e pudesse lançar no mar e ele se afogar e morrer. Ai daquele. Então o Senhor tem que saber que tudo que nós fazemos na casa de Deus, para Deus, é com carinho, é com cuidado, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Temos que fazer o melhor, temos que fazer da melhor forma, diferenciado. Aqui é diferenciado, irmão. Isso Deus chama de reverência. É nós respeitarmos tudo que colocar, até a ceia, até os bancos, até a entrada, a recepção, tudo é respeitado, tudo é colocado com dedicação. Quando nós entramos na casa do Senhor, a Bíblia diz: quando entrar na casa do Senhor, guarda os teus pés, porque você está na casa do Senhor. Quando nós entramos na casa de Deus, não é lugar para ficar batendo papo, nem conversando. É claro que depois do culto você tem liberdade de bater papo, conversar, e é por isso que tem uma cantina para todos se unir. Mas quando nós chegamos na casa do Senhor, nós temos, sabe qual é a atitude? É dobrar o joelho e orar. É podermos e conversar com Deus, não poder ficar conversando conversas paralelas. Aqui não é ponto de encontro, aqui é lugar de adoração, aqui é lugar onde os verdadeiros de Deus e os verdadeiros adoradores se encontram para chamar a Shekinah e a presença do Senhor. Quando você entrar na casa do Senhor, Salomão diz assim: guarda os teus pés, porque o lugar que você está é santo. Respeite esse lugar, não converse de negócio, não converse de coisas paralelas. Se alguém chegar com você e quiser conversar alguma coisa, fala: deixa para depois do culto, porque a partir do momento que eu entrei, eu já vou ouvir a voz de Deus, eu vou ouvir a voz do Senhor. E quando você subir essas escadas, o Espírito de Deus pode te visitar, e antes de começar o culto, então você pode ser sarado, curado, liberto e cheio da glória do Senhor. Se você entende, adorar a Deus. Aleluia. Ai, cantar a baixinha, a la mandare. Rabadarabasfi cantala mandarabasfi de la mandai. Rabadarabanjue candai rabadala mandai. Deus quer curar nessa noite, Deus quer renovar, Deus quer nos tornar mais crente, mais reverente. Deus nos quer tornar mais sincero, mais verdadeiro. Deus quer que nós respeitemos mais, aleluia. Deus quer que nós sejamos um
se você está em unidade nessa noite e está concordando, dá glória a Deus, porque o que dois concordam na terra é concordado no céu. Aleluia. Aleluia. O meu filho me fez uma pergunta ontem, ou anteontem, não sei se foi sexta ou se foi ontem. Foi sexta, quando eu fui tomar vacina para ir para o Mato Grosso fazer a missão hoje à noite, que nós vamos depois do culto. Ele fez a pergunta dizendo assim: pai, qual é o seu último pedido quando você morrer? Acho que ele está pensando que eu vou morrer. Qual é o seu último pedido, pai? Primeiro ele perguntou assim: onde você quer ser enterrado, pai? Ele vai ver que Deus está revelando para ele: eu vou partir para o Senhor. E se for? Aí ele disse: qual você quer? Eu não pensei nisso. Aí de repente ele diz assim: qual é o seu último pedido? Mas eu achei interessante, porque de repente Deus pode lhe perguntar isso. E aí eu falei assim: filho, meu último pedido seria que você tivesse um coração igual ao teu pai, um coração disposto a servir ao Senhor, um coração de amar vidas e ser pastor, um coração de você ganhar vidas e poder ser um grande homem de Deus. Esse seria o meu último pedido. E ele disse assim: como você gostaria de ser o teu velório? Está parecendo que eu vou morrer, né? Um dia eu vou. Mas de repente ele está fazendo isso, que um dia eu vou ficar para semente. Depois de 300 anos eu vou partir. Como você gostaria? Eu falei: filho, eu gostaria que no meu velório você pudesse pregar e pudesse falar assim: eis aqui um homem que amava a obra de Deus, eis um homem que fazia a obra de Deus de coração e de verdade, e que eu vou fazer também para a glória do Senhor. Eis um homem que se dedicou e se entregou ao Senhor. Entregue a tua vida ao Senhor. Faça o apelo. Eu falei: eu gostaria que pudesse pregar no velório e pudesse anunciar, e pessoas pudessem se converter, porque mesmo morto ainda estaria fazendo a obra do Senhor. Ele falou: é, pai? Eu falei: é. De repente Deus é algo que ele queria ouvir, algo que talvez ele queria, e ele ouviu. E se Deus te perguntar nessa noite, como perguntou, ou de repente ele me perguntou por que você precisava ouvir isso, e Deus falar com você nessa noite, e de repente pode ser não o meu último dia, mas o teu último dia. E de repente Deus usou ele para falar para mim, para me falar para você. E aí eu te pergunto: qual seria o teu último pedido diante do Senhor? Qual seria o teu último pedido diante do Senhor? Davi um dia pecou, e Davi disse assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, muda o meu coração e deixa ele limpo, coração de carne. Aleluia. Ei, qual seria o seu último pedido diante do Senhor? Senhor, venha a sua glória, porque eu quero me alegrar tanto e quero estar mais perto do céu do que perto da terra. Aleluia. Paulo disse assim: bem que eu gostaria de ir com o Senhor, porque melhor estaria com o Senhor do que estar neste mundo de aflição. Mas se o Senhor ainda tem alguma coisa na minha vida, alguma obra para fazer, então que o Senhor permita que eu continue aqui. Mas se o Senhor não tiver mais nada na minha vida, que o Senhor me leve. É por isso que nós devemos entender, irmão, eu só nasci por uma razão, é algo que tem no meu coração, é só para fazer a obra do Senhor e pregar o nome do Senhor e para ganhar vidas. Eu não sei qual é o teu objetivo, se você está mais perto do céu ou está mais perto da terra. E se você tem medo da morte, é porque precisa se converter ainda, porque na morte a Bíblia diz que nós estaremos com Ele para todo sempre. Lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá só haverá alegria. As ruas são de ouro, os muros são de cristais, e o Senhor será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Ele estará conosco, não nos faltará pão, não nos faltará água, não nos faltará nada, nenhum dano nenhum. Lá não entrará traça, ferrugem, lá não entrará ladrão. Lá nós estaremos de glória em glória, louvando e adorando ao nome do Senhor.
tem sabedoria e está mais perto de Deus, começa a ter, irmão, porque lá é o lugar que nós vamos morar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Lá é o lugar que nós vamos morar. Ai! E se a minha alma não tiver prazer de um dia estar lá com o Senhor, eu estou indo mal. Paulo vai dizendo: miserável homem que espera de Deus só nessa terra. Miserável homem. Davi então conquista a arca com luta, usar. Então ele, de uma forma irreverente, não faça nada das coisas do Senhor de uma forma irreverente. Não faça as coisas irreverentes. Faça as coisas com reverência. Faça as coisas com amor. De repente, quando Davi vê que Uzá morre, Davi então fala assim: eu também não vou tocar a arca do Senhor, eu não estou preparado, eu não quero ser irreverente. Manda a arca de Deus para a casa do sacerdote chamado Obed-Edom. Obed-Edom, manda ele lá. E a arca da aliança vai para a casa de Obed-Edom. E quando a arca da aliança chega na casa de Obed-Edom, diz que Deus abençoa a Obed-Edom e toda a sua casa, toda a sua família. Durante 3 meses tem a bênção do Senhor. Se nós temos a presença de Deus em nossa casa, a bênção de Deus nos alcança. Se alguma coisa não está acontecendo de bênção em casa, é porque a glória do Senhor não está em casa. Se você tem mais alegria de estar aqui do que estar se alegrando na casa do Senhor, precisa levar essa glória, essa presença para dentro da tua casa. E nessa noite, se você está dizendo: eu não estou preparado, Deus fala: estou te dando tempo até o final desse culto, de você se preparar para poder buscar a minha presença e se encher da minha glória, e pegar essa glória e levar para dentro da sua casa, porque essa glória dentro da tua casa vai abençoar os seus familiares, vai abençoar toda a sua geração e toda a sua descendência, vai abençoar toda a sua casa em todos os sentidos, em todas as estruturas, vai abençoar em todas as áreas. A casa de Obed-Edom, ela foi abençoada porque a arca da aliança, a presença de Deus, a glória de Deus estava lá. Ei, eu já posso ver nessa noite você saindo daqui com essa glória de Deus para poder levar para a tua casa e toda a sua descendência ser abençoada também. O que é que você veio fazer aqui nessa noite? Só Saul para buscar as suas coisas particulares? Ou você veio aqui para buscar essa unção, a presença de Deus, a glória de Deus que havia ido embora para levar para a tua casa? Se você veio para buscar a glória de Deus para levar para a tua casa, prepara aí, segura aí, porque o que Deus tem é para derramar, e o que Deus tem é para fazer, porque o que Deus tem é maravilhoso. Aleluia! A casa de Obed-Edom é abençoada. Quer a tua casa abençoada? Abra as portas para fazer culto. Quer a tua casa abençoada? Abre as portas para Deus entrar, para ver reuniões lá dentro de louvor, de adoração. Isso é entrar. Quando nós fizermos reuniões dentro da tua casa, quando nós entramos dentro do teu lar, está entrando a glória de Deus. Às vezes tem gente que fala assim: eu não abro a porta para ninguém. Quer abrir porta para irmão, para crente, misericórdia. Mas você não está abrindo a porta para crente, está abrindo a porta para Deus, para o Senhor entrar e fazer. Aleluia. Faça cultos, marca cultos na tua casa de uma forma constante, cada 15 dias, irmão. Nós estamos com um projeto, cada 15 dias ter culto no seu lar, na sua casa, para que a bênção de Deus venha, para que a bênção do Senhor acompanhe. Abra a porta, se relacione com os irmãos. Se você não conseguir se relacionar aqui na terra, muito menos lá no céu, porque o que não é unido aqui não vai ser unido lá, irmão. Aqui é onde nós estamos nos preparando para um dia nos encontrar na glória. Aqui é o lugar onde nós estamos treinando para um dia poder estar lá como profissionais, aleluia, louvando e adorando ao nome do Senhor. Entendo profissional no sentido espiritual, não estou falando aqui profissional de poder estar na igreja, mas profissional falo aperfeiçoado para adorar e louvar ao nome do Senhor. Então se relacione aqui na terra em goze da alegria e das bênçãos do Senhor,
o que Ele tem no dia a dia, porque quando nós formos lá, nós vamos contar história. O que Deus quer fazer é que você tenha uma história. Deus quer mudar o teu cativeiro, Deus quer mudar a tua história, Deus quer virar a página na tua vida. E às vezes você fica que nem cara de maracujá azendo, não consegue nem dar glória a Deus, fica que nem cara de delegado e cara de pitbull, mas abre a tua boca aí e dá glória a Deus. Davi então percebe que a casa de Obed-Edom é abençoada, e ele fala: a minha casa também tem que ser abençoada. Eu vou me preparar. Tudo é um preparado, tudo se prepara. Jesus mesmo disse assim: eu vou para o Pai vos preparar lugar. Você pensa que nós estamos vindo aqui para a igreja para quê? Blá blá blá, blu 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 e glória a Deus e aleluia? Não, preparando. Eu vou para a casa do meu Pai vos preparar lugar, para que quando eu voltar vos leve junto de mim, para que aonde eu estiver vocês estejam também. Ninguém entra em lugar nenhum despreparado. Ninguém entra em lugar nenhum quando não tem preparação. E a Bíblia diz que lá, muitos vão dizendo assim: lá não vai ter a palavra. Mentira. Lá só vai ter louvor, não vai ter palavra. Mentira. Sendo que Jesus disse que Ele é a própria palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra de Deus. Ele é o Logos. No princípio era o Verbo estava com Deus, e Deus se tornou carne e habitou entre a humanidade. Aleluia. No princípio era a palavra. Os mundos foram feitos pela palavra. A palavra é Logos, e o Logos está no nosso meio. Jesus é a palavra, e o lugar que nós vamos, Ele está lá. Se Ele está lá, Ele é a palavra. Ele é o princípio de todas as coisas. Então vai ter palavra. A palavra está lá, para a glória do Senhor. Aleluia. E os louvores vão estar também adorando e louvando, e nós vamos louvar e adorar, erguer a mão. Se você não gosta de culto pentecostal aqui, irmão, se prepara aqui, porque lá é pentecostal. Lá, crente que não fizer barulho vai estar com defeito de fabricação. Então se prepara aqui nessa noite em dar glória a Deus, em ser pentecostal, em ser cheio do Espírito, porque lá você vai dar glória, lá você vai dar aleluia, lá você vai cantar com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, com os serafins, e vai estar diante do trono da graça. 24 anciões prostrados, eles estão dia e noite dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, a Ele seja todo o louvor. Aleluia. Davi fala: eu vou me preparar. Fala no meio, diz assim: eu vou me preparar. Eu vou me preparar. A partir de agora eu vou buscar a glória do Senhor. Eu vou buscar a glória do Senhor. Aleluia. Eu vou buscar essa Shekinah. Davi então fala: preparei, traz a arca. Aí quando traz a arca, agora Davi entende que a arca não podia carros de boi carregar. A arca da aliança não podia ser carregada por bois, por carroça. A arca da aliança tinha que ser carregada por homens, por sacerdotes. E Davi diz assim: eu troco a minha veste real por uma veste de linho sacerdotal. Nós lemos aqui. Davi então troca as vestes reais e agora veste uma veste sacerdotal. Ele diz: eu me preparei, eu saí do alto de rei e fui para ser sacerdote. É por isso que a palavra vai dizendo que Deus constituiu nação santa, sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real. Nós temos que sair de posição de rei, de comandante, para descer para uma posição de sacerdote. Ele se coloca, veste de linho sacerdotal. Nessa noite tem um vestuário de Jeová aqui, para tirar as vestes de uma posição de nariz empinado,
e de poder vestir de vestes sacerdotais, para poder saber que é preparação para tocar o Senhor. O Senhor não chama aqui juízes, o Senhor não chama aqui homens e mulheres para andarem de nariz empinado de posição. Deus chama homens e mulheres para serem sacerdócio real, de vestes de linho sacerdotal, aqui nessa noite, com a tua medida aqui certa, com medida certa. Tem aqui um vestuário para vestir a tua vida aqui, para você tocar na presença de Deus, na glória de Deus. Aqui a glória de Deus que nós vamos tocar daqui a pouco. Nós vamos tocar na ceia, no pão, e quando nós tocarmos aqui, você vai ser renovado, você vai ser batizado, você vai ser cheio. Tem vestes reais aqui, tem veste sacerdotal. Receba a veste sacerdotal. Tem aqui uma que é a tua medida. Tem uma que é a tua medida, está caindo sobre a tua vida agora. Está caindo sobre a tua vida agora. Recebe aí, irmão. Recebe aí, irmão. Essas vestes sacerdotais aí sobre a tua vida. Há uma glória, uma glória. Eu sinto a presença. A glória do Senhor. Ele veste. E quando ele veste, ele começa a dançar e pular. E quando ele começa a dançar e pular, a sua parte íntima aparece. Mas ele não está fazendo isso porque ele para aparecer. Porque quem está feliz canta. Quem está triste ora. E ele está feliz, ele está cantando, ele está pulando. A arca chegou e ele faz festa. Acho que você não entendeu. A arca chegou e ele faz festa. A arca chegou e ele faz festa. A arca chegou para a tua vida. 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 Ela chegou, Rabai, Kodaraia. Ela chegou. Se alegra. Ela chegou, ela veio, ela foi conquistada. Ela está aqui. Aleluia. Pastor, ele dança, ele pula. E quando ele dança, ele pula. Aí nós vamos entender por que ele se alegrou tanto. Eu disse aqui no princípio que a arca tem 3 elementos. A arca tem um pouco de maná, a arca tem a vara de Arão e a arca tem as tábuas da lei. Ele se alegra, porque se ele abrir o propiciatório e a tampa, ele vai ver esses 3 elementos. Esses 3 elementos trazem uma reflexão, porque quando ele olha para dentro da arca, ele vê primeiro o maná e ele dança, porque o maná foi um sustento de Deus, uma providência de Deus no deserto. Deus sustenta em deserto. Então ele pensa: Deus não vai nunca nos deixar de poder prover o pão de cada dia. A farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija. Eu sirvo a um Deus que é provedor de pão, vai prover todos os dias para a minha eternidade. Então ele pula. Eu tenho uma palavra para Deus essa noite. A arca está sendo aberta e tem aqui um maná nessa noite, para você compreender que você nunca vai faltar pão na tua casa e sobre a tua mesa. Pode ser que você não seja rico, mas eu deixo te dizer, Deus vai te sustentar enquanto você tiver vida aqui nessa terra. O azeite da botija não vai acabar, nem a farinha da panela. Aleluia. Deus é o Deus provedor. Aleluia. Então pare de se preocupar e se alegra. Pare de poder ficar ansioso e se alegra. Se você está enxergando pelos olhos da fé que uma arca de Deus está aqui e tem maná, Deus é o Deus provedor.
Olhe para os passarinhos, não trabalham, não fazem nada, e Deus os sustenta. Olha para os lírios do campo, aleluia, Deus os reveste e os veste. Mais lindo do que Salomão. Deus é o Deus provedor. Deus provê na minha vida, Deus vai prover na tua vida, porque nós servimos ao mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus provedor que nos tira daqui de Mauá para levar lá para o Mato Grosso alimento e roupa, para um outro estado, para um outro longe, 22 horas de viagem. Sabe por quê? Porque eles estão sendo providos por Deus, aleluia. E se fosse ao contrário, de lá mandaria para cá também, porque nós servimos a um Deus provedor que tudo pode e tudo faz. O salmista diz assim: eu fui criança, eu fui jovem, cheguei à fase adulta e nunca vi um justo mendigar o pão de cada dia. Você nunca vai mendigar. Sabe o que é mendigar? É ficar batendo de porta em porta, batendo na rua. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem uma mesa farta nessa noite e é de mandar, aleluia. Mas ele se alegra, e quando ele se alegra, ele olha o segundo elemento. Ele vai olhar então as tábuas da lei. As tábuas da lei tem os 10 mandamentos, tem o decálogo. 6 mandamentos se relacionam ao homem com o homem, 4 dos 10 é relacionamento do homem com Deus. O decálogo fala de um relacionamento na horizontal e um relacionamento na vertical. Mas muito mais, quando ele olha as tábuas da lei, ele diz: nós servimos a um Deus que tem lei, e aonde tem lei há justiça. Nós servimos a um Deus justo. Há uma aldeia, há um grupo de índios que eles têm 3 palavras que eles não falam: F, L e E. Eles não têm lei, eles não têm fé e eles não têm rei. 3 palavras que eles não falam, são 3 coisas que eles não têm. Então quando Davi olha para a arca, ele diz: nós temos um Deus que tem lei, porque onde tem lei tem justiça. Onde tem lei tem coisa certa, porque onde tem lei tem regras. Porque ele olha: se eu for injustiçado por alguém, temos um juiz que julga todas as coisas. E ele se alegra: eu tenho alguém que me defende, alguém que está diante do trono e está vendo o que é certo e o que é errado, está vendo como as coisas funcionam. Então ele se alegra dizendo: eu nunca serei injustiçado, posso ser pelos homens, mas eu serei recompensado pelo meu Deus, aleluia, porque o meu Deus é justo, com Ele tem regras e com Ele tem lei. Alegra o teu coração, porque pode ser que pelo homem você seja injustiçado, mas existe a lei de Deus, a regra de Deus, que Deus não torna o injusto por justo, e nem o justo por injusto, nem o mal pelo bom, e nem o bom pelo mal. Ele é o justo juiz, aleluia, que Ele julga todas as coisas, e Ele não folga com a justiça, Ele não folga com a verdade. Se diante daqueles que te rodeiam não tem justiça, o meu Deus diz que os olhos dele são como chama de fogo, e dele e por ele são todas as coisas. Ele está observando o que está acontecendo com você, e ele é o Deus que vai poder colocar justiça e poder a sua causa ser colocada diante dele e poder julgar a tua causa, e ele te abençoar para a glória do Senhor. O que Davi estava olhando era dizendo: alguém vai julgar a minha causa e eu serei justificado perante ele, aleluia. Deus é o Deus que te justifica. E aí ele dançava e ele pulava. Aí de repente ele olha um outro elemento, e um outro elemento ele olha a vara de Arão. A vara de Arão era a vara que floresceu. Era uma vara que já estava fora do seu lugar de origem, e ela era seca. E simplesmente Arão, quando coloca a vara fora do tronco, você já viu um galho fora do tronco? Ele murcha, ele seca. Mas aquele galho, aquele pedaço de madeira, ele começou a brotar, começou a florescer. E Deus falou assim: essa vara de amendoeira que está florescendo tem o nome de Arão. Há uma autoridade,
concedida por Deus, naquilo que já não tinha mais vida, a fazer dar fruto. O que Davi começa a olhar dizendo: mesmo aquele que está seco, Deus vai fazer ele dar fruto e florescer. Ainda que ele esteja arrancado do lugar que ele está, ele vai dar fruto, porque é Deus que vai frutificar, é Deus que vai dar a ceifa e Deus que vai regar. Então ele entende, não vai ter sequidão, nós seremos pessoas de autoridade e pessoas que daremos fruto em tempo e fora de tempo. Aonde estejamos, aonde nós estejamos o nosso pé, nós daremos fruto. Ei, Deus está dizendo o seguinte: você dará fruto neste lugar. Há uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Ainda que você se encontre seco, vazio, oco, Deus está dizendo: eu vou fazer florescer sobre a tua vida, e você nunca ficará vazio nem oco. Eu preencherei com o meu espírito a tua alma. Aleluia! Dá para entender por que Davi pulava, por que Davi se alegrava. E Davi se alegra e pula. E quando ele termina de pular, a sua esposa Mical reprova. Ela reprova no seu coração, dizendo: para que tudo isso? Para que tudo isso? Não precisava. Para que tudo isso para pregar? Para que tudo isso para estar no culto, pulando, erguendo a mão, dando glória? Para que tudo isso? E de um lado para o outro, para que tudo isso? Ei, tem gente que é natural, não entende. E se reprovar no coração daqueles que estão alegres, pulando, se alegrando, não recebem. Porque Mical ficou estéril, não recebeu aquilo que o Senhor tinha para dar, porque ela reprovou os que estavam alegres. Ei, às vezes nós nos alegramos e pode ter alguém dizendo: para que se alegrar tanto? Essa festinha aí vai acabar logo. É tanta luta, é tanta prova. Ei, irmão, vai ser luta e prova para quem não crê, mas para quem crê, aleluia, é festa para toda eternidade, é glória e glória, é vitória e vitória. O Senhor está dizendo: alegra-te nessa noite. Ei, não reprova quem está do teu lado, e nem quem se alegra mais, quem canta mais, quem louva mais. Não precisa dizer para que tudo isso, não. Alegra-te junto, porque o que Deus está fazendo aqui nessa noite é algo sobrenatural. Não invoque, olhe para a tua vida e somente adore a você. Não preste atenção no irmão que está do teu lado, não. Deixa que ele seja contagiado pelo fogo do Espírito e vai ser derramado sobre a tua vida. Aleluia! Você coloca de pé. Cadê o louvor? Aleluia! Davi se alegra, porque a arca veio. Há uma arca nessa noite. Nessa noite você vai tocar nesse pão, vai tocar neste cálice, e ao tocar, irmão, vai vir tanta alegria. É a última ceia desse ano de 2013. Eu não sei como foi o teu ano de 2013, mas eu só sei que o ano ainda não acabou. Eu só sei que tem glória de Deus sobre a tua vida nessa noite. Há uma unção. Davi foi buscar a glória. Ele disse: eu não posso caminhar mais um minuto sem a presença de Deus. Eu não posso caminhar mais um minuto, fazer nada na minha vida sem a presença de Deus. Nós temos que sair daqui confiando, dizendo: eu não posso fazer mais nada na minha vida sem a presença de Deus. Então o que você veio buscar? Como Saul, as suas coisas particulares? Ou veio buscar a glória do Senhor? Aleluia! Se você veio para buscar a glória do Senhor, se alegra, porque tem pão para te sustentar e Deus sempre vai te guardar. Tem lei para te justificar diante dos inimigos e diante dos ímpios. Tem autoridade, tem fruto para fazer no tempo e fora do tempo. Aleluia! Deus está neste lugar. Ei, a arca da aliança, ela foi colocada em carro de bois, e ali teve uma morte fulminante, porque a arca da aliança tinha que carregar nas costas. Ei, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: o que é para você fazer não é outro para fazer, não é para transferir responsabilidade sua a responsabilidade de outros. Assuma o que Deus deu na tua mão
e haja com reverência, porque senão pode vir morte espiritual, pode vir maldição sobre a tua vida. O que tem que fazer, faça com amor, com prudência, com dedicação ao Senhor. Não faça de qualquer jeito, não. Torne as coisas santas do Senhor, ainda que seja para servir um copo d'água, um copo d'água cheio da glória, cheio da